No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre burnout na docência. Estudos recentes mostram que a pandemia da Covid-19 provocou um aumento de distúrbios mentais, como ansiedade, estresse, insônia, entre outros mais graves. Dentro da universidade não foi diferente. Teletrabalho, aumento da carga horária, dificuldades no ensino remoto afetaram duramente o dia a dia dos docentes. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já vinha alertando antes da pandemia, pelo menos desde 2018, que transtornos mentais seriam uma das maiores causas de afastamento e invalidez no trabalho. Um dos efeitos desse quadro é a chamada síndrome de burnout. Burnout é uma palavra de origem inglesa e pode ser traduzida como queimar por completo. Neste caso, o termo se refere ao desgaste emocional e, consequentemente, físico que a pessoa sofre. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Eu sou Cristina Segato e hoje vamos entrevistar dois convidados, dois especialistas no assunto. A professora Márcia Bandini, associada da área de saúde do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela é livre-docente pelo Departamento de Políticas, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Pesquisadora na linha de pesquisa Saúde, Ambiente e Trabalho na pós-graduação de Saúde Coletiva da área de Saúde do Trabalhador da Unicamp. E também o professor Sérgio De Luca. Ele é professor associado na área de Saúde do Trabalhador do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e pesquisador em Saúde Mental e Trabalho. Bem-vinda, professora Márcia, bem-vindo, professor Sérgio. Nós agradecemos a participação de vocês aqui no podcast ADU e vamos às perguntas. Para começar esse debate, o que é exatamente a síndrome de burnout? Quais os principais sinais e sintomas para identificá-los nas pessoas acometidas? E aproveitando essa pergunta, nós sabemos que foi realizada uma pesquisa entre os docentes para falar sobre saúde mental. Nós já temos alguns resultados, alguma síntese sobre essa pesquisa? Eu diria que você já fez uma definição muito boa sobre burnout, que é uma doença que foi descrita pela primeira vez em 74, um médico americano, e depois como uma síndrome em 76, por duas psicólogas americanas, e em 99, como você falou, ela no Brasil é conhecida como síndrome de esgotamento profissional, e mais recentemente ela foi reconhecida como doença do trabalho pela Organização Mundial de Saúde e a nova classificação internacional de doenças do CID-11. Antes mesmo dela ser reconhecida como doença profissional, nós vimos que a pandemia, e nós, inclusive, fomos afetados, nós professores, né, sobre as condições nossa de vida, as condições de saúde, as condições de trabalho e dos docentes como um todo. Então, aqui no departamento, junto com a professora Márcia e outros colegas, inclusive apoiado pela Unicamp, nós idealizamos uma pesquisa, fizemos essa pesquisa sobre condições de trabalho e potenciais causas de insatisfação e risco de adoecimento dos docentes, né? Então, nessa pesquisa, nós investigamos, né, a questão da infraestrutura, das características dos docentes, de satisfação, e também, né, nós
perguntamos sobre problemas de assédio, problemas de condições de trabalho, problemas das próprias salas, questões relacionadas a reconhecimento ou não. Então, fizemos esse primeiro bloco. O segundo bloco, nós fomos verificar a questão de autonomia, as exigências de trabalho e apoio social. E o terceiro bloco, nós aplicamos justamente um questionário da Cristina Maslan, que é do burnout para educadores ou para professores. E como resultado dessa pesquisa, né, nós podemos dizer, em síntese, que existe, por parte dos docentes, né, uma percepção, quase metade deles, de um constrangimento no dia a dia deles em relação a gênero, em relação à raça, mas existe também uma intimidação, né, por parte da instituição ou da chefia, inclusive dos colegas de trabalho e inclusive dos alunos. E existe uma pressão muito grande aqui na universidade, que é uma universidade de ponta, de uma intimidação em relação à produção científica e acadêmica, né? Uma pressão muito grande, né? E isso tudo nessa atmosfera, o docente tem que trabalhar e fazer as atividades presenciais e também atividades virtuais. Então, 35% deles disseram que o trabalho que a gente traz para casa interfere na vida privada, né? 70% deles se sentem reconhecidos pela sociedade e pelos alunos, e 65% deles disseram que a carga de trabalho aumentou consideravelmente na pandemia. Em relação à questão do trabalho, né, aumentou, 80% diz que aumentou muito as demandas de trabalho, 90% deles acham que tem autonomia preservada, controle e autonomia, mas o apoio social é moderado, né, sendo que 20% destacam como baixo, enquanto 60% colocam como moderado. E sobre o assunto que nós estamos discutindo hoje, Cristina, nós não encontramos a síndrome de burnout enquanto uma definição de elevada exaustão emocional, elevado distanciamento, despersonalização ou baixa realização profissional. E isso seria a síndrome. Nós encontramos 3 docentes nessas condições, né? Mas, por outro lado, encontramos que 1/4 deles apresentam elevada exaustão emocional. Outro 1/4 representa uma elevada distanciamento, despersonalização, e 15% deles afetam, inclusive, tem uma baixa realização profissional. Então, assim, embora a gente não tenha um número elevado de prevalência de burnout, algumas dimensões são afetadas. E essa dimensão que você colocou, que é, digamos, a síntese da síndrome, que é a exaustão, que é como uma vela que se apaga, está afetando 25% dos nossos docentes. É um número bastante considerável, né, professor? Mas só muito recentemente, há pouco mais de 3 anos, a OMS classificou burnout como um fenômeno ocupacional, ou seja, um distúrbio que também pode ser agravado pelas condições de trabalho. É possível identificar condições específicas de trabalho que podem desencadear a síndrome? Olha, Cristina, eu não diria
que pode, quer dizer, o burnout foi definido como uma doença relacionada ao trabalho. Quer dizer, os fatores que desencadearam a síndrome são fatores associados ao trabalho. E que na pandemia, por exemplo, se a gente for ver os trabalhadores de saúde que adoeceram, que tiveram que trabalhar muito, que tiveram falta de recursos materiais e recursos humanos, né? Você teve uma estafa, você teve um agudamento dessa situação, né? Então, eu diria que o burnout é sempre uma doença profissional, e depois eu gostaria, inclusive, que a professora Márcia falasse um pouco, né? Porque nós que somos da saúde coletiva, nós estamos falando da doença, mas nós temos que estar de olho nos fatores, né, sociais que estão desencadeando, porque a questão principal é a gente atuar sobre esses fatores, né? Porque senão a gente vai numa perspectiva, está doente, se afasta e toma um remedinho. E não é isso, porque quando essa pessoa voltar, ela vai continuar adoecida ou adoecer novamente. Então, nós temos que atuar sobre esses fatores primários, assim, os fatores que a gente chama de fatores psicológicos que desencadeiam o burnout. Perfeito. E a professora Márcia, se quiser completar, fique à vontade, professora. Sabe que desde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reorganizou a classificação internacional de doenças, então indo agora para a sua 11ª edição, que passa a valer a partir deste ano, as pessoas sempre me perguntam sobre essa mudança que aconteceu no burnout, como se fosse, de fato, uma grande novidade. De um lado, eu acho muito bacana que as pessoas tenham percebido uma certa mudança e que isso se torne assunto da mídia, porque nos leva a refletir, seja como profissionais da saúde, seja como sociedade em geral, nos leva a refletir mais sobre o tema. Mas toda vez que eu sou perguntada a respeito disso, eu sempre lembro que essa não é uma novidade. O que a OMS fez, na verdade, foi uma mudança de capítulo. Então, antes o burnout estava num capítulo que se chama capítulo Z, que fica lá no finalzinho dessa classificação. E que esse capítulo Z, ele é relacionado a fatores externos, a fatores gerais. Quando ela realoca, né, comparando a CID-10 com a CID-11, que é a nova, essa realocação valoriza a relação da síndrome de burnout ou a síndrome de esgotamento profissional com o trabalho, mas não é necessariamente uma novidade. E o sinal disso é que aqui no Brasil, por exemplo, desde 1999, quando o Ministério da Saúde publicou uma portaria, que é a Portaria 1339, que editou a lista brasileira, no caso de doenças relacionadas ao trabalho, o burnout já aparece. Então, se a gente for olhar a lista brasileira, por exemplo, o burnout aparece ali relacionado a duas situações de trabalho. No código Z, né, 56.3, ele aparece relacionado ao ritmo de trabalho penoso, e no código Z, 56.6, relacionado a dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho. Então, gosto de fazer essa explicação só para lembrar, a mudança valoriza a discussão, e, nesse sentido, a gente celebra o que a OMS propôs na CID-11. Mas, na relação ou no reconhecimento, né, dessa relação com o trabalho, a gente já tem essa proposta no Brasil desde 99. Perfeito. E como essa questão da síndrome do esgotamento profissional ou a burnout tem sido tratada no âmbito da medicina e da justiça do trabalho? No âmbito da medicina e da justiça. Só complementando a professora Márcia, que esclareceu muito bem, nessa nova classificação da CID-11, é colocado, né, e quando não foi gestido adequadamente pela organização.
Ou seja, é um estresse que está no trabalho e que não foi gestido adequadamente para a organização. É aí que entra um pânico, né, que muitos, né, enquanto as organizações, as instituições, as empresas deveriam, então, se atentar a reduzir os riscos psicossociais, bateram na porta dos advogados, como você está dizendo, né? Então, assim, eu acho que a medicina e a medicina do trabalho e a saúde do trabalhador tem muito para contribuir, né? Eu acho que a gente não tem que ficar numa postura defensiva, já que foi considerado uma doença do trabalho, mas reconhecer isso e ver quais são os fatores que estão desencadeando. E para cada setor, Cristina, tem um fator mais importante, né? Entre os bancários, por exemplo, metas abusivas, assédio, entre os profissionais de saúde, principalmente a questão da falta de recursos humanos, dos recursos materiais, né? Dos professores, nós aqui, eu acho que nós estamos ainda num caminho hoje que a universidade aumentou em 30% o número dos alunos nos últimos 10 anos e caiu o número de professores, né? Porque nós não estamos repondo quem está se aposentando. Então, assim, cada lugar tem uma característica principal que tem que se atuar, mas a gente tem que estar atento e nós temos ferramentas para isso e eu acho que a medicina do trabalho, a saúde do trabalhador, ela tem essa missão, né, de identificar esses fatores para atuar preventivamente. Eu só queria complementar o meu colega, dizendo que, em especial, a Justiça do Trabalho, embora não sejamos advogados, eu diria que tem lidado com essa situação com dificuldade, porque não é fácil se fazer o reconhecimento, porque no caso da síndrome do burnout, é muito interessante que a gente vê que não é uma doença relacionada ao trabalhador e ao trabalho, à organização do trabalho. Então, quando a gente fala de justiça, você precisa trazer evidências de que essa organização do trabalho ela foi geradora de sofrimento, por exemplo, uma situação de assédio. Então, às vezes, se confunde, né? O que é síndrome de burnout, o que são outros transtornos mentais, o que é uma condição de assédio. No entanto, e talvez exatamente por essa dificuldade, o que a gente vê também é que a justiça busca aprender e aprimorar os seus processos. Dando um exemplo bem concreto, o Tribunal Superior do Trabalho tem um programa que se chama Programa Trabalho Seguro e que a cada 2 anos elege um tema específico para discutir no âmbito de toda a justiça do trabalho, né, e aí com foco muito forte no judiciário, principalmente os juízes, desembargadores e ministros, e eles trouxeram esse tema da saúde mental durante 4 anos seguidos, só para vocês terem uma ideia. Esses materiais todos estão disponíveis no site do próprio TST, com o nome do Programa Trabalho Seguro, e aí eu vejo com um certo otimismo que o judiciário tem, apesar das dificuldades, aprendido cada vez mais a identificar as condições de risco e a decidir, nas suas decisões judiciais naturalmente, em favor desses trabalhadores que sofrem com essa condição. É só uma complementação. E falando agora nos profissionais de saúde, né, a gente leu durante o início da pandemia em várias reportagens e assistimos também algumas reportagens do esgotamento, né? Estamos falando aí daquela época em que nem vacina a gente tinha, então que aqueles profissionais de saúde assim foram realmente bravos, guerreiros ali na linha de frente, né? E a gente sabe que a pandemia agravou a ansiedade, o estresse, as tensões das pessoas na vida e no trabalho. E aqui dentro da universidade, obviamente, não poderia ser diferente. Quais foram as principais causas das ocorrências de burnout e de estresse entre docentes na pandemia? Olha, Cristina,
nessa pesquisa, e eu falando como docente também, aumentou muito a nossa demanda de trabalho. Particularmente, nós que somos também da área da saúde, além da atividade docente, a gente tem uma atividade da assistência na pandemia, né? Então, eu acho que o aumento da demanda de trabalho e a invasão do trabalho na nossa vida, o office invadindo o nosso home, a nossa casa, isso foi muito complicado. Agora, o profissional de saúde também, a gente tem que entender que ele tinha medo, né, de contaminar o seu familiar, né? Ele foi discriminado em relação até a andar de branco e pegar um ônibus, né? Nós tivemos, no ápice da pandemia, uma residente de medicina do trabalho que foi convidada a sair da sua república, porque ela era médica e ela poderia estar trazendo o vírus para dentro da república. Então, assim, o que a professora Márcia está colocou que o diagnóstico de burnout, ele é um desafio e a gente tem que entender que as coisas se interagem entre fatores intrínsecos da organização e fatores fora da organização. Então, eles se misturam, né? Então, por isso que não é fácil fazer um diagnóstico de burnout, mas é importante diferenciar um burnout, por exemplo, de uma depressão, porque de repente alguém está confundindo que essa exaustão é uma depressão, dá um remédio para a depressão e a pessoa volta nas mesmas condições e não resolve, né? Então, isso é muito importante e é complexo para todos nós. E hoje, com esse refluxo que vivemos, pelo menos nos casos mais graves de Covid-19, é possível notar alguma redução nos casos de transtornos mentais e burnout? Houve alguma mudança dos últimos meses para cá? Eu vou pegar essa sua questão, que em primeiro lugar, eu acho que nós estamos vivendo o terceiro ano consecutivo com uma falha muito grande, uma dificuldade muito grande de entender os indicadores. Lembrando que, para começar, a gente tem cerca de 1/3 somente dos trabalhadores brasileiros que são segurados pelo INSS. Então, a gente já começa que a gente olha só a minoria de trabalhadores. Desses trabalhadores do INSS, nós tivemos, ao longo de 2021, muita dificuldade de obtenção dos números, porque nós tivemos uma mistura de greves, suspensão do atendimento da perícia. Então, Cristina, é muito difícil a gente falar em uma redução em um cenário de 3 anos consecutivos, onde a notificação foi muito prejudicada pelo contexto geral, pelo contexto institucional. Então, eu já vou me adiantar e dizer para você que, numericamente, a gente não pode responder essa pergunta, porque os dados, eles não são confiáveis. A gente precisa fazer uma leitura crítica do que nós temos. Agora, empiricamente, naquilo que a gente percebe no dia a dia do atendimento dos trabalhadores, não somente aqui em Campinas, onde nós atuamos, mas também na troca que nós temos com profissionais de outras cidades e outros estados, que a gente vem percebendo não é necessariamente uma redução, em especial com esse grupo de trabalhadores que são os professores. Claro que, falando de Unicamp, a gente está olhando muito, né, o docente que é de nível superior. Mas quando eu penso em professores em geral, o que a gente vê é exatamente o contrário. Porque, no fundo, em primeiro lugar, a pandemia não foi embora. A gente continua tendo altos e baixos. Segundo, que a gente nem sabe se essa pandemia vai embora ou se, de repente, chega alguma coisa. Hoje a gente está falando da varíola dos macacos. Claro que eu não estou querendo comparar
uma coisa com a outra. Inclusive, já abro aqui um parênteses para defender os macacos, que não tem absolutamente nada a ver com essa doença. Então, vamos proteger os macacos, vamos proteger as pessoas, vamos entender que números são esses. Os epidemiologistas dizem, com uma boa dose de razão, ainda que eles não tenham bola de cristal, que nós estamos vivendo um momento da humanidade interpandêmicos. E aí, nesse contexto de insegurança, o que acontece com as políticas públicas? O Estado diz que para usar máscara, o município diz que não precisa. Uma hora a gente está dizendo uma coisa, outra hora diz outra. Tem que vacinar criança, não tem que vacinar criança. E aí você pega esse professor de ensino fundamental e médio, o nível de estresse que esses profissionais estão passando é muito alto, porque existe uma incerteza muito grande, um não reconhecimento, então, assim, um grau de risco alto, um não reconhecimento do seu trabalho e uma sensação muito grande de insegurança. Insegurança própria e insegurança daquilo que representa uma potencial transmissão para a sua família. Então, em resumo, e respondendo agora mais objetivamente, do ponto de vista epidemiológico, a gente não consegue responder essa sua pergunta pela fragilidade dos dados. E do ponto de vista empírico da nossa experiência, eu diria que o contexto de estresse com potencial burnout tem aumentado. Lembrando sempre que quando a gente fala de burnout, é uma situação tão grave, como você mesmo coloca, de esgotamento, né, daquele profissional que tem toda a sua capacidade exaurida, que um único caso é muito. Porque atrás desse único caso, como se fosse uma ponta do iceberg, nós temos uma multidão de profissionais sofrendo. Os dados oficiais, eles vêm principalmente da Previdência Social, que só pega 1/3 da força de trabalho no Brasil. Né? Então, eles são realmente subregistrados. Bom, professores, agradecemos a participação de vocês aqui no podcast da DU e, por favor, fiquem à vontade para se despedirem dos nossos ouvintes, deixar sua mensagem. Acabou, né? Foi muito rápido. A gente gosta de discutir, de falar, mas eu tive um prazer de falar com você, Cristina, um prazer de conversar com a minha colega de trabalho, e eu agradeço muito, espero, né, que tenhamos atingido o objetivo, né, de divulgar essa questão para quem está nos ouvindo, e é isso. Muito obrigado. Eu queria deixar uma mensagem para quem nos ouve, lembrando sempre que o burnout é a situação extrema de um caminho que, em geral, é longo e de muito sofrimento. Então, a minha mensagem para quem nos ouve é: não espere até ser tarde demais, né? Busque ajuda, seja aqui dentro da Unicamp, seja no serviço de saúde de onde você trabalha ou mora, porque realmente o processo de recuperação de alguém que chega num extremo como esse pode ser também muito longo e doloroso. Então, que a gente não espere até ser tarde demais, é minha mensagem. E chegamos ao final deste episódio. Hoje falamos sobre burnout na carreira docente com os professores Márcia Bandini e Sérgio De Luca, ambos da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site, fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até mais!